Olá amigos, eu sou o JV e o seu cérebro não é extraordinário, e eu vou provar por quê. E não é porque você é burro ou algo do tipo. Na comunidade científica existia uma concepção por muito tempo de que o cérebro humano não seguia as mesmas regras dos outros animais. O cérebro humano nos permite correr, comer, coletar e caçar como os outros animais, mas ele também permite a gente chorar assistindo o segundo filme do Gato de Botas. E eu não sei sobre o pet de vocês, mas quando eu mostrei pro meu gato o filme, ele não pareceu nem um pouco interessado. Mas talvez ele só não goste de desenho animado. Então será que o cérebro humano é completamente diferente dos outros animais? Uma maravilha única e inexplicável do universo? A resposta da ciência é não. E essa concepção é apresentada nesse artigo, escrito pela neurocientista brasileira Susana Herculano Hausel. Se você quiser ler o artigo na íntegra, ele está disponível na descrição. Para a gente começar a entender esse assunto, primeiro a gente precisa fazer uma pergunta antiga, que já assombrou milhares de pessoas durante toda a história da humanidade. Tamanho importa? Mais especificamente, será que quanto maior o cérebro, maior a cognição do animal? Inicialmente, a resposta para essa pergunta parece meio óbvia. Afinal, os elefantes têm um cérebro maior do que o nosso. E com exceção de um certo desenho animado, eu nunca vi elefante sendo capaz de voar um avião ou mesmo construir um. Então, se mesmo pequeno, o cérebro humano é superior ao de outros animais, ele tem algo de especial que a ciência não consegue explicar? Antes da gente entrar no mundo de conspirações e começar a usar termos como medicina quântica, vamos tentar entender o que a Susana argumenta nesse paper. A proporção do nosso cérebro para o resto do corpo é relativamente alta se comparada com a de outros animais. E essa proporção é chamada de quociente de encefalização. E esse alto quociente parece ter alguma relação com o desenvolvimento de atividades mais complexas, como realizar cirurgias ou continuar tentando ganhar algo apesar da nossa inabilidade. Então será que é ter esse quociente maior que torna a nossa espécie mais inteligente? Na verdade não. Se a gente pegar o macaco prego, um animal que tem uma cabeça bem grande em comparação com o corpo, ele perde em habilidade cognitiva para o gorila, um animal com menor quociente. Isso significa que tanto no ringue de boxe, quanto no tabuleiro de xadrez, o gorila destrói o pobre macaco prego. Mas como é que pode o tamanho do cérebro ter correlação com o intelecto em alguns casos, mas em outros não? A resposta para essa pergunta está com um certo senhor de idade. Não é esse da foto, mas esse daqui. A realidade é que está errado a gente comparar o cérebro de animais que estão distantes em termos evolutivos. Isso é, não dá pra gente avaliar o cérebro humano como se ele seguisse as mesmas regras que o cérebro de uma vaca, apesar de algumas pessoas se comportarem como uma. Mas o que são essas regras que eu acabei de mencionar? E como que elas mudam de um animal para o outro? Na verdade, quando a gente aumenta o número de neurônios em uma certa porcentagem, o cérebro não necessariamente aumenta de tamanho na mesma proporção. Ou seja, em alguns casos, para aumentar o número de neurônios, o volume do cérebro aumenta mais do que o esperado. Por exemplo, se a gente quiser aumentar em 10 vezes o número de neurônios de um roedor, para talvez fazer ele um Stuart Little da vida real, a gente vai ter que aumentar o volume do cérebro dele em mais de 35 vezes, o que com certeza estragaria todo o carisma do filme. Mas se a gente quiser fazer a mesma coisa com o cérebro humano, ele aumentaria somente em 10 vezes, uma proporção quase igual ao aumento de número de neurônios. E essas proporções de escalonamento diferem entre animais de ordens diferentes e também para cada região do cérebro. Algumas regiões vão precisar de mais volume para suportar um certo aumento de neurônios, enquanto outras vão precisar de menos. Mas por que tem essa diferença? Isso acontece porque, conforme a gente aumenta o número de neurônios, em algumas espécies esses neurônios aumentam de tamanho mais rapidamente do que em outras. Na verdade, havia uma concepção científica tradicional que falava que quanto maior o cérebro, os neurônios também aumentariam relativamente de tamanho. Foi comprovado que esse não é o caso, o que permite que diferentes regiões do cérebro e diferentes animais tenham diferentes densidades neuronais. O artigo explora em muito mais detalhes essas regras de escalonamento, mas no geral, o que você precisa saber é: aumentar o número de neurônios aumenta o volume do cérebro em proporções diferentes entre animais de diferentes ordens. Os primatas, que é a ordem animal da qual a gente faz parte, contêm mais neurônios por centímetro cúbico, ou seja, densidade neuronal, que a maioria dos outros animais. Os Homo sapiens, que é a nossa espécie, têm o maior cérebro entre essa ordem de primatas que a gente faz parte. Dessa forma, o que a autora conclui no artigo é que o ser humano nada mais é do que o animal com provavelmente a maior quantidade de neurônios no planeta, mesmo não tendo o maior cérebro. Significa que o nosso cérebro não é nada mais do que uma versão maior de um cérebro de um primata comum. O diferencial está na quantidade de neurônios. Então, tamanho importa? Talvez, mas o que você faz com o tamanho que tem é muito mais importante. Se você curtiu o vídeo, já se inscreve no canal para não perder o próximo. Se inscreve